Sintetizando, com Alê Moreno. Estamos preparados? Passar o bastão, encarar a finitude de forma infinita. O fluxo de talentos é o que garante a perenidade. Sem fardos, dar continuidade. Encastelados, não chegaremos a nenhum lado. Mentes e corpos bons não devem ser barrados. Em vez de perder o lugar, por que não sentar ao lado? Misturar gerações traz ganhos para todos os lados. Limar asperezas, abandonar inflexibilidades, aprender de novo, partilhar velhos truques, reconhecer e rearranjar, deixar ir, deixar chegar. Para a longevidade abundante, que lhe caiba a jovem capa da liberdade. Poemar no Sintetizando. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou o Alê Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa incrível e necessária. Mas antes eu peço que você siga a gente aqui no YouTube Síntese DH e também no Instagram Síntese_Educacão. Se tiver com tempo, siga a gente também no LinkedIn Síntese Educação Corporativa. Estamos em várias mídias e você pode escutar a gente no YouTube, escutar a gente no Spotify, escutar a gente aqui no IGTV também, no Instagram. Síntese é sempre com Y, não esqueça disso jamais na sua vida. Eu estou hoje aqui com meu querido amigo de longa data, meu xará, Alexandre Martins, e eu começo a ler sempre com uma pergunta que vale ouro. Quem é você, Alê Martins? Olá, tudo bem? Eu sou o Alê Martins, pai do Matheus, tenho 2 enteados, o Dudu e o Eric, e sou marido da Rita. Tenho vários campos de estudo, entre eles sucessão e longevidade. Ô Alê, conversávamos anteriormente à gravação deste episódio e eu vou tentar começar pelo começo. Não sei se existe começo essa conversa, mas pensar a partir da perspectiva da longevidade. Você é uma pessoa 50 a mais. O que é ser um homem 50 a mais hoje? Fale por sua perspectiva, mas fale pela perspectiva das pessoas que você tem estudado e pensado no mundo corporativo. É desafiador, Ale. É um negócio estarrecedor, dependendo do ângulo que a gente olha, né? Então, você tem questões de saúde, você tem questões de trabalho e tem questões de envelhecimento propriamente dito, né? Então, é um momento em que o Brasil passa por um envelhecimento muito rapidamente. O que Europa e Estados Unidos, ou países desenvolvidos, demoraram alguns séculos para vivenciar, a sociedade brasileira vai vivenciar em algumas décadas, que é o quê? O aumento expressivo da população com mais 50 anos. E hoje, quando a gente olha para o mercado de trabalho, o que a gente percebe? Existe uma muralha organizacional que impede o acesso dessas pessoas 50 a mais às empresas, aos cargos dentro das empresas. Simplesmente não existem cargos preparados para receber essas pessoas 50 a mais. E por que não? O que acontece? Por que existe essa sensação, talvez, e eu estou falando por mim aqui, posso estar errado, que ficou velho, não atende mais? O que acontece? A nossa sociedade é uma sociedade jovem-cêntrica, né? Então, o bonito, o legal, o formidável é ser jovem. Só que, daqui a pouco tempo, os jovens serão escassos, né? E existe uma evolução nos cuidados de saúde que permitem que a gente viva muito mais, carregando
não só as questões do cérebro, mas do corpo em si, né? Então, o desenvolvimento da medicina, os cuidados que a gente precisa ter em termos de saúde, eles são cada vez mais evidentes. Com isso, muitas pessoas têm chegado a idades avançadas com a cabeça muito boa e com o corpo muito bom. Se fala muito a respeito disso, mas em quase todas as abordagens não se fala em trabalho. Por que não se fala em trabalho? Porque não existe essa posição claramente definida. Uma outra questão que eu observei nos estudos que eu fiz recentemente é que existe um mito, né? Parece que as pessoas mais velhas estão na direção das empresas, o que nem sempre é verdade. Muitas vezes você tem empresas familiares e você tem o pioneiro empreendedor e tem as pessoas que, de uma certa forma, iniciaram um negócio junto com ele e acompanham esse pioneiro empreendedor na jornada empresarial e ao longo da vida. Agora, outras vezes você tem estruturas industriais ou empresariais que são mais dedicadas e aí você tem um grupo. Então, vou pegar um exemplo que eu vi recentemente. Uma importante fábrica de bebidas, e eles abriram no relatório de sustentabilidade, está lá, tem 26 diretores. Fala, pô, legal. E tem 1.350 operários, ou no nível operacional, tem 1.350 pessoas com mais de 50 anos. Então, às vezes, você fala, poxa, dependendo do segmento, isso fica mais evidente. Outra coisa que me chamou muita atenção foi uma empresa estatal que cuida de água em um dos estados brasileiros, que eu quase caí de costas, né? Então, eu vejo percentuais entre 5% e 10% de pessoas com mais de 50 anos dentro dessas empresas privadas. E isso significa dizer que os com menos de 50 anos são 90%, 95% da população de colaboradores. Nessa empresa estatal, são 64% 50 a mais. Mas que coisa maravilhosa, o que aconteceu? Não é isso, é uma disfunção. Eles fizeram o último concurso para a entrada de funcionários em 2012, então nós estamos em 2021, olha quanto tempo, e aí os colaboradores envelheceram e permaneceram dentro da empresa. Então, não houve uma estruturação organizacional para acolher esses funcionários. O fato apesar de algumas empresas colocarem uma trava para as pessoas deixarem a empresa num determinado nível aos 65 anos, esse ano, o ano passado, um grande banco brasileiro fez isso, né? Ele substituiu o diretor-presidente porque ele já tinha chegado a um determinado nível de idade. Será que é correto com 65 anos? Correto, o que eu quero dizer é que, muito provavelmente, esse profissional ainda poderia somar muito valor às entregas que ele faz para esta empresa. Então, o eixo está um pouco deslocado, né? Antes a gente falecia aos 60, 65 anos, 70 era raridade. Agora é comum você ver pessoas muito bem de cabeça e de saúde com 70 anos. Mas no ambiente empresarial, dentro da estrutura organizacional, como é que a gente enxerga? Eu falei 50 a mais, entre 5 e 10% da população dentro das empresas. Quando você vai para os 60 a mais, isso já cai para 0,5% dentro das empresas, né? O acesso a essas informações ainda é raridade, mas esses indicadores são bem claros, né? O funil é muito grande e, à exceção de algumas empresas estatais ou que tem uma condução diferente, é muito raro você ver uma pessoa com mais de 70 anos ocupando uma posição dentro das empresas. E o que a gente lê, estuda e vê que está ocorrendo no mundo inteiro é que a formação de equipes multigeracionais traz um resultado admirável para as empresas.
Então, assim, o ganho em termos de valor em se misturar todas essas gerações, né, do tradicionalista, do baby boomer, do geração X, dos millennials, imagina montar uma equipe bem misturada, os ganhos disso são imensuráveis. Ale, tem dados que mostram que as startups que geram maior êxito são aquelas que têm no seu comando pessoas acima de 40 anos, né? O que também quebra o mito que startup é coisa de menino e de menina 20 anos, pode até ser, mas aquelas que conseguiram virar e dar certo são os com gestores com maior maturidade. E a minha pergunta é a seguinte: qual a meia-culpa dos 50 a mais? O que compete ou competiria aos 50 a mais quanto a, talvez, preparação, flexibilidade, para se adequar a esse cenário mais digital, diferente da onde ele nasceu, da onde eu também nasci, porque estou quase nos 50. Brasil, a gente tem um aspecto cultural muito importante. É preciso dar lugar para os mais jovens. Então, quando entra isso é muito aceito, né? Está muito claro que isso é um fato importante. Mas, na realidade, é importante dar lugar para todos, né? Não só para os mais jovens, né? Então, a gente sempre teve problemas econômicos e uma certa escassez em termos de economia. Então, mas isso ficou muito... Então, o que as pessoas... Elas se aposentavam porque não tinha mais lugar, não crescia a economia, você ficava meio que patinando em cima disso daí. Esse é um limitador. Agora, uma coisa muito importante em relação aos 50 a mais é que o envelhecimento é muito desigual. Muito desigual. Algumas pessoas envelhecem muito bem, obrigado. Existem doenças, existem várias limitações, é aterrorizador. No entanto, existem pessoas que levam isso muito bem. Por outro lado, tem outras pessoas que carregam uma aspereza, uma tristeza, um rancor que dificulta a interação nas equipes. E aí, todo esse ganho de resiliência, de empatia, de paciência, dos soft skills, acaba se perdendo, né? E somando a isso uma estrutura organizacional que não foi preparada para acolher pessoas com essa idade, fica aquele estigma do velho chato, vírgula, coitado, né? Porque é isso. Mas o cara fala demais ou fala de menos. O cara não tem acesso a questões digitais, né? Eu participo de programas de capacitação, faz parte do meu aprendizado e do meu estudo. Mas eu vou te falar que beiram milhares de pessoas preocupadas em se capacitar nos hard skills mesmo, né? Em coisas que muitos saem programadores habilidosos. Então, tem um certo preconceito também com essa questão do 50 a mais não ter capacidade de navegar nesse mundo digital. Não são todos, alguns realmente não têm, mas uma boa parte tem. Eu vejo como um limitador maior do que isso é uma incapacidade que alguns têm de não continuar aprendendo para a vida inteira, aquela questão do long life learning. Então, isso pode acontecer. Então, o cara, ele travou, não consegue ir adiante num determinado assunto ou de um tema, e ele fica tentando várias frentes até encontrar um caminho onde ele tem um desempenho melhor. E uma outra questão é a forma de contratação, né? Você pega alguém que trabalhou 30, 40 anos como CLT, como é que ele vira a chave e, de repente, ele vira um empreendedor? Com a obrigação de ser um empreendedor de sucesso, né? Porque não tem recursos, não tem uma segunda chance, é aquela chance que ele vai ter. Então, é um negócio muito difícil você tirar essa ideia do CLT e começar a trabalhar por projeto ou por prestação de serviço. É um paradigma enorme. Mas, de novo, tem muita gente aprendendo a fazer isso e buscando encontrar um caminho que visa suprir essas deficiências.
Ale, o que eu penso aqui, à medida que eu discuto, é que com o tempo e com o envelhecimento da população, que é bem evidente, esse eixo 50 a mais vai subindo, né? Nós vamos mudar o risco. Vai virar daqui a pouco 60 a mais, talvez daqui uma geração, e daqui a pouco isso vire 70 a mais. O que eu quero dizer é que provavelmente daqui a alguns anos, 10 anos, sei lá, 15, 20, uma população de 50, 55 anos nas empresas talvez seja muito comum, porque a gente está deslocando esse eixo. E a gente já está discutindo, e onde os colocando, lemos os 60 a mais. Porque talvez até por falta de saída mesmo. Como a gente vai ter menos jovens, é quase que uma obrigação esse eixo se deslocar, porque se deslocar, na verdade, não existe negócio. Estou louco nessa minha análise futurística? Não, eu acho que é isso mesmo, né? Na realidade, a gente ainda vai ter jovens, mas muito menos do que o que a gente teve até agora, entendeu? Então, se você for pegar o número de jovens que nasceram na década de 60, 70, 80 e 90, falando dos últimos 40, 50 anos, é muito maior do que os que vão nascer em 2021 até 2060, por exemplo. Então, vai ter um certo desequilíbrio, mas eu acho que a preocupação que passa pela sociedade como um todo, ela é uma preocupação que tem a ver com recursos, né? Como se manter. Então, será impossível se manter se porque hoje quem está aposentado recebe a contribuição de quem está trabalhando, que são, entre aspas, os jovens, né? 50 menos, vamos falar assim, ou 60 menos. No entanto, no futuro não será bem assim. Quem estará trabalhando? Então eu preciso que mais pessoas, eu estou falando não estou falando de previdência privada, estou falando só da previdência pública. Então será necessário, para manter a previdência pública, que mais pessoas, 60 mais, por exemplo, trabalhem, contribuem, né? Contribuam para a previdência, para que a previdência pública seja viável, e também a previdência privada, né? Quem está começando a trabalhar agora, 2021, tem uma consciência muito diferente de quem começou a trabalhar em 1991, por exemplo, sobre previdências privadas, né? Acesso e concepção disso dentro da sociedade. Ale, vou dar um cavalo de pau aqui na conversa para pegar a onda, porque a gente falou de longevidade, mas você, mais do que eu, a gente visita empresas e olha, muitas vezes, o empreendedor, o fundador, no comando, e às vezes no comando talvez com a crença de que ele não é finito. A crença ao infinito e além, viverei para sempre. E o fato dele, talvez, não por culpa dele, mas por uma série de razões, não acreditar na finitude, afeta diretamente a continuidade do negócio. E estou falando da outra ponta da nossa conversa aqui, né? Sim. Como esse ou essa pessoa que ocupam esse papel de gestão e que estão muitas vezes à frente do negócio, passem a refletir sobre o momento de passar o bastão e como passar o bastão. E eu queria, além dessa pergunta do que e do como passar o bastão, o que na sua visão interfere essa decisão? O que pega nesse ser humano de segurar o bastão, muitas vezes até o túmulo? E quando isso acontece, a gente sabe das rupturas que acontecem em diversos negócios e tem história para burro sobre isso. É muito difícil, né? Esse é um assunto tabu, talvez mais tabu do que a longevidade, porque a longevidade, ela está aparecendo agora, né? Vamos falar nos últimos poucos anos aí, que começou a aparecer de uma forma mais evidente. Essas questões de sucessão, elas existem desde sempre, né? E você tem vários exemplos aí de coisas, a maior parte desses, coisas mal sucedidas, né? Por quê? Porque o sentido da gente como ser humano, finitude, fala, puxa vida, eu faço 55 anos daqui a alguns meses.
Quantos anos eu vou viver? Mais 30? Mas eu já vivi 55. Mais 40? No limite? Sei lá. Não, eu brinco com a minha esposa que eu quero ir até 100 e poucos. Mas gostaria de ir bem. Mas será que será possível ou não? E você sempre acha que vai ficar um pouco mais. O que tem ocorrido é que as pessoas que começam a se cuidar na faixa dos 40, com ações mais de longo prazo, muito voltado para atividade física e para desenvolvimento intelectual ou mental, vamos falar assim, saúde mental, elas acabam chegando muito bem em idades avançadas, né? Mas existe um problema, né? Tem acidentes de percurso e a morte é uma coisa que a gente não trabalha mesmo. E muitas vezes, eu já vi muitas vezes acontecer do pioneiro empreendedor chegar na casa dos 80 anos e os filhos, infelizmente, partirem antes. Então, é um dilema super grande. Mas o mais comum é você ver o pioneiro empreendedor encastelado dentro da empresa, às vezes com tudo certo, sabe? Ele tem uma empresa lucrativa, ele cultiva bem, tem clientes de longa data, o mercado se transformou, mas ele conseguiu surfar bem dentro dessas transformações, mas ele não olhou para os próximos passos, né? E aí entra um fardo grande. Você não tem só herdeiro, você tem herdeiro, que a parte legal são os filhos, a esposa, enfim, muito bem resolvido, existem regras, né, para essas questões, mas para onde não existe regra, que é o caldeirão emocional, as coisas são muito complicadas, né? Cada caso é um caso, tem toda uma questão de privacidade e de sigilo nesse tratamento, e também de respeito e de entender como as famílias funcionam, né? Uma coisa bacana para conversar com o pioneiro empreendedor: por que você montou um negócio? Né? Você pega alguém que já está 30, 40 anos dentro de uma jornada e resgata isso, né? Muitas vezes com a esposa, com o irmão, com alguém próximo, até mesmo um amigo, um sócio. E quando você resgata esse tipo de coisa, começa a discutir e coloca um viés mais voltado para o futuro, o resultado é muito interessante, porque daí ele passa a não se preocupar tanto com contas de energia elétrica, ou se trocou ou não trocou o equipamento da fábrica, o pneu do carro, o seguro, alguma coisa assim, e começa a olhar para aquilo que realmente importa, né? Ele acaba se formando como um guardião de crenças e valores da empresa. E não significa, a gente já acompanhou vários negócios, às vezes começa como tecelagem. Quando o pioneiro empreendedor sai, se afasta completamente ou morre, o negócio já não tem nada a ver, sei lá, uma fábrica de rolamentos. Mas aqueles princípios que estavam lá atrás, eles continuam norteando a condução do negócio. Então, mas isso só vale para empresa grande? Não. É uma coisa impressionante como é carregado de emoção. Aqui do lado tinha uma padaria com 40 anos. No início de 2019, eles fecharam e colocaram um cartaz em cima do portão, agradecendo aos clientes e aos fornecedores pela jornada que eles tinham tido e que eles tinham vendido o ponto para uma outra padaria. Bom, 2020, maior confusão, agora estamos em 2021, o que aconteceu? Inauguraram a nova padaria no mesmo ponto, moderna, com produtos orgânicos, um outro conceito de padaria, mas aquela origem do negócio estava lá atrás, né? E isso foi, eu não consegui passar isso para outros sucessores. Muitas vezes acontece, são médicos, são dentistas, são advogados, têm outras carreiras muito bem sucedidas e aquele negócio ou ficou pequeno ou não está dentro é um fardo, né? Você não quer que um negócio que você criou com tanto amor e carinho e com ele você conseguiu criar a sua família, se torne um fardo. Olha você tem 2 filhos, Ale. Você quer que a síntese no futuro torne-se um fardo para ele? Você não quer. Você tá criando isso, está crescendo, tem todo um posicionamento, uma articulação de mercado. Daqui a 20, 30 anos, eles atuando, seria muito bom que eles dessem continuidade a esse seu sonho, a essa sua bandeira, a sua crença mesmo, né? Fala, puxa, de construir um país melhor, e tem tanto espaço aqui, né? Você começa a olhar as falhas, tem muita coisa para ser feita, entendeu? E é um empreendedor que faz isso.
O Ale, eu tô aqui, eu quero especular uma coisa, porque não sei nem se é uma especulação, mas muitas empresas, muitos empreendedores aí quando morrem, ou quando não tomam a decisão enquanto estão vivos, isso interfere em questões do tipo de rachar a propriedade, rachar a família, de diluição do patrimônio, né? Porque eu estou até lembrando de uma empresa que é um fundador, aí tem 4 filhos, os filhos têm os filhos deles, então esse um virou 4 e 4 virou 16, ou mais até, 20 pessoas. Como eu penso nesse patrimônio que antes atendia um casal e que agora vem atender a família que virou 20. Na verdade, virou 20, é mais que 20. Mas sem que eu perca todo esse patrimônio na morte de alguém. E às vezes eu acabo perdendo porque eu não conversei isso em vida. Eu acho que é esse tabu que você traz, né? O tabu da morte. Exato. Então, assim, estamos vivos, mas como eu penso no amanhã, quando eu não estiver aqui. E a gente já falou muito disso. Quem decide o amanhã é enquanto o cara está vivo é ele. Depois que ele morreu, aí o pau vai torar, né? É mais ou menos isso. E não basta, porque assim, é muito importante resolver o judicialmente, entendeu? Só que o caldeirão de emoções, ele transcende o judicialmente. Você tem que seguir aquelas regras, é a lei. Mas a lei vale para o negócio quebrado também, né? E quando o negócio quebra, ele não tem clientes, ele destrói o valor e você vai vender aquele equipamento ou o prédio com um valor já muito degradado por conta das brigas, né? Vamos falar assim. Então, assim, ninguém compra um cachorro morto. Você quer o cachorro vivo, né? Você quer o cachorro para você brincar com ele, ou para ele tomar conta do lugar e tal. A empresa é a mesma coisa. Você não vai comprar a empresa que... imagina, o valor da empresa é 100. O valor do prédio é 20. A briga, você comeu 80 pontos aí do valor do negócio. Você ficou com o valor do prédio. Mas tá ótimo, eu vendi o prédio por 20. Ok, mas você poderia ter vendido caso, né? O que mais me fascina nesses estudos são essas exceções de continuidade. Que você vê uma empresa que fazia motores elétricos, fazia recondicionamento de motores elétricos, de repente eles se reinventam no meio do caminho e os filhos, depois os netos, os bisnetos continuam e hoje fazem, trabalham com ar-condicionado, trabalham com aquecimento a gás. A empresa foi se modernizando ao longo do tempo, ela cresceu o suficiente para acomodar parte da família, então aqueles 20 que você comentou no passado, em algum momento eles saíram. E um núcleo menor começou a tocar o negócio adiante, comprou, negociou, fez alguma coisa, mas aquela paixão se manteve ao longo do tempo e não é só assim, são só os negócios muito grandes que conseguem sobreviver. Não é verdade isso. Se você consegue conversar, ainda com respeito e sabendo muito bem conduzir o negócio. Aí você começa a conversar com a família a respeito dessas questões e deixando claro as possibilidades e aí não tem receita pronta, né? Vai desde do avô que levava o neto pequeno para a fábrica ou para a loja ou para fazenda desde pequeno, e o menino foi pegando o gosto pela coisa, estudou lá fora, voltou cheio de ideias, implantou, fez o negócio crescer mais não sei quantas vezes. Ale, e aí eu acho que tem que ficar claro que existe uma diferença entre, obviamente, o que é sucessão e o que é herdeiro, porque também pode gerar uma confusão, né? O sucessor, ele, de fato, senta na cadeira do negócio, mas ele também pode, ou não, ser o herdeiro. Porque eu posso fazer uma sucessão profissional, trazer alguém no mercado. Mas o herdeiro, o patrimônio é dele, né? De qualquer maneira. Agora, se diluir o patrimônio, também vai ficar o zero do patrimônio ou sei lá o que desse patrimônio. Se perder valor, ele vai perder, né? Não tem essa, ele tem que manter o valor. E muitas vezes, mesmo em estruturas pequenas, a gente vê uma separação, né? Você pega a família, coloca ela separada e ensina para ela quais são os indicadores, o que é importante para avaliar a continuidade do negócio, a geração de valor. Identifica talentos dentro da própria organização, e independe de idade, pode ser
mais novo, mais velho, enfim. Tem gente que tem tino para o negócio e que está lá dentro que não é parente. Então, esse cara precisa... primeiro, você tem que falar com ele. Fala, puxa, eu queria que você ficasse aqui. Reconhece de uma forma diferente, porque senão talento é um negócio raro, escasso. Se você não contar para ele que você acha que ele é um talento, que você conta com ele na equipe para o futuro, ele vai embora, né? Porque talento encontra caminho fácil em outro lugar. Então, primeiro tem que conversar com ele, independente de ser da família ou não. E também contar isso para a família, né? Falar, olha, eu, como pioneiro empreendedor, acredito muito na condução desse menino aqui, o Zezinho. Zezinho, que depois vai ser o seu José, e depois ele pode contribuir muito com o negócio e fazer a gente crescer, mas vocês precisam acompanhar. Você dá outro tipo de atividade que está menos ligado ao operacional e ao dia a dia da empresa, mas que não diminui o acesso aos recursos. Outra coisa, tem várias linhas ali de análise, mas uma coisa que eu acredito que é muito importante é você conhecer a liquidez dos herdeiros. Porque a empresa não pode virar um hospital de pessoas que se desencontraram no decorrer da vida ou bateram de frente com alguma coisa e vieram para cá. Então, é muito bacana quando você consegue estimular, né? O cara se formou em odontologia, aí a família consegue ajudar e montar uma clínica ou algo desse tipo, né? Ou não, é gastronomia, ele vai montar, vai ter um negócio dele, ele sobrevive desse negócio. E feliz com isso, né? Feliz. Muito feliz. Já ficou um fardo carregar uma empresa que... Exatamente. Não tem o fardo da sucessão nos ombros, né? Tem o prazer de fazer aquilo que ele realmente gosta. Ele gosta de cozinhar, ele não gosta de trabalhar na fábrica de pneu. Pô, então vai cozinhar, cara. Não tem problema, né? Vai embora. E você não tá... Isso não é demérito, né? Por quê? É que a gente já falou antes isso, mas é muito difícil nascer 2 Pelés dentro da mesma família. No Brasil inteiro só nasceu um até agora, né? Então. É insuperável. O que garante a perenidade das empresas ao longo do tempo? E tem muito a ver com o seu trabalho na síntese. É o fluxo de talentos. Você tem que garantir o fluxo de talentos. E nesses estudos mais recentes que eu tenho feito, podem ser talentos 50 a mais também. Não precisa ser o cara que acabou de sair lá de Harvard. Se for, tudo bem também, não tem problema. Mas o que eu quero dizer é que quando você mistura os dois, o resultado é muito melhor. E essa garantia do fluxo de talento, né? E você encarando os processos com a abordagem centrada na pessoa, que é o eixo diretriz da síntese, eu acho que isso faz com que a gente compreenda muito melhor e que não existam aquelas conversas. Mas quanto você me garante de aproveitamento numa determinada atividade? Ela vai florescer. A equipe vai se rearranjar e aí com empatia, me ajuda aí, aceitação incondicional positiva, congruência, autenticidade. Meu querido, o nosso tempo está esvaindo, e aí eu queria perguntar aqui que recado final você gostaria de deixar para nossos ouvintes e as nossas ouvintes que estão distribuídos no mundo inteiro, e também como as pessoas te encontram. As pessoas me encontram no martins@sintese.com.br, meu e-mail. Estou no LinkedIn também, Alexandre Martins. O recado que eu tenho para deixar para vocês aqui é: fiquem de olho no fluxo de talentos. Eu acho que, independente de ser da família ou não, independente de ser 50 mais ou 50 menos, é muito importante ficar de olho nas pessoas que estão contribuindo para o seu negócio. E identificando essas pessoas que têm uma aderência maior ou têm uma visão melhor de futuro para o seu negócio, é que você vai conseguir fazer com que esse negócio seja perene e que possa nos ajudar na construção de um país melhor. Meu caro, esse assunto é gigantesco, não é infinito, não temos a pretensão de que ele termine aqui, obviamente, porque ele abre muitas portas, muitas reflexões, muitas possibilidades, tanto na longevidade quanto na sucessão. E você também falou do refletir sobre o fluxo de talentos. Eu acho que a gente tem muito papo ainda para fazer,
e para aprofundar. Eu espero que os nossos ouvintes e nossas ouvintes tenham gostado, tenham aprendido com você hoje aqui. Foi uma delícia. Se você curtiu esse programa, por favor, dê um like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus velhos amigos e também com seus novos amigos, porque é importante, um tema necessário para as empresas refletirem e pensarem, colocarem no seu fluxo de prioridades, já que a gente usou a palavra fluxo aqui. Sucessão e longevidade elas não estão na caixinha das prioridades. E acredito, depois que eu ouvi meu amigo aqui, Ale Martins, que ela deveria ocupar um espaço importante na pauta da liderança. Espero que vocês tenham curtido. Sigam a gente no YouTube, Síntese DH, e também no Instagram, Síntese_Educacão. Curtam, compartilhem. Muitíssimo obrigado e nos vemos no próximo programa. Até lá! Sintetizando com Ale Moreno.